Quando a gente vai desenvolver um projeto de arquitetura em Revit pela primeira vez, um de porte médio, grande, um projeto de um prédio, a gente sempre se depara com algumas questões relacionadas a como você vai fazer para que aquele modelo BIM seja construído de uma forma que ele funcione do começo ao fim, para que a modelagem possa começar, a equipe toda que vai estar envolvida naquele projeto de arquitetura possa trabalhar naquele projeto e o trabalho possa fluir até que o projeto seja finalizado sem grandes problemas e sem dificuldades. Bom, essa é uma pergunta, é uma dúvida que, cara, eu acho que todo mundo tem, tá? É muito comum. A gente vai desenvolver pela primeira vez enquanto a gente ainda está definindo os nossos processos, definindo o que é melhor na nossa maneira de trabalhar, de cada pessoa, de cada profissional, de cada escritório. A gente sempre se depara com a dúvida de como cada coisa vai ser organizada para que o trabalho funcione bem. Bom, nesse vídeo esse vídeo ele é muito voltado para arquitetura, tá? Ele é totalmente voltado para arquitetura. Por quê? As questões que eu vou colocar aqui sobre como a gente distribui um modelo de arquitetura em grupos ou links não são comuns em outras disciplinas, tá? E a metodologia de trabalho que eu vou falar aqui, ela tem muito mais a ver com a arquitetura do que com todas as outras disciplinas, ok? Então, se você é de arquitetura, cara, fica aí porque com certeza esse vídeo vai agregar muito valor na sua carreira. E se você é de outra disciplina, você pode também assistir por curiosidade, mas talvez não, o processo que eu vou explicar talvez não agregue tanto valor para você, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Dentro do Revit, uma das ferramentas que a gente mais usa quando a gente vai trabalhar com projetos para execução de obra é o link, tá? Ou, em português, os vínculos, ok? Provavelmente já tem um monte de vídeo no YouTube, enfim, um monte de vídeo por aí falando sobre vínculos e links, o que eles são, como eles são. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre metodologia de trabalho e principalmente metodologia de trabalho dentro do modelo de arquitetura, tá? Bom, esse projeto que você está vendo aqui na tela, tá? É o projeto de exemplo, é um dos projetos de exemplo da Autodesk que vem no Revit 2026. É um projeto japonês. Eu abri ele aqui basicamente para mostrar essa questão do link, tá? Do vínculo, que é esse que está selecionado aqui em azul, como ele funciona num projeto multidisciplinar. Então aqui a gente tem, ó, para você entender, a gente tem um modelo de arquitetura, que é esse prédio aqui que está à esquerda, tá? E junto desse modelo de arquitetura, a gente tem um vínculo aqui, deixa eu pegar ele aqui pela lateral. Ó, a gente tem um vínculo de estrutura que está carregado aqui dentro do modelo e ele acontece dentro do mesmo espaço que a arquitetura, até porque são os elementos estruturais daquele prédio. Eu fiz uma cópia desse link de arquitetura aqui para o lado para você poder ver ele melhor e você entender bem o que ele é, tá? Então esse link de arquitetura, de estrutura, perdão, eles são todos os elementos estruturais daquele prédio, tá? E tudo que não é estrutural, que é arquitetônico, fica dentro do modelo que a gente tem aberto no momento, que é esse de arquitetura. Então, por isso que eu posso selecionar aqui livremente o modelo de arquitetura, os elementos e tudo, e quando a gente vai selecionar o link, ele seleciona todo de uma vez, porque ele, na verdade, é um outro arquivo que está carregado aqui dentro. Beleza. Até aqui é a metodologia padrão de trabalho quando a gente tem um projeto multidisciplinar. Ou seja, iguais a esse link aqui, né, de estrutura, a gente vai ter um link para cada uma das outras disciplinas. Então a gente vai ter um link para instalações hidráulicas, vai ter um outro para instalações elétricas, vai ter um outro para mecânica, né, ar-condicionado, exaustão. E a gente tem diferentes links que, quando você vem para um modelo federado que une todas as disciplinas de projeto dentro dele, você vai ter todos esses links, esses vínculos, é a mesma coisa, link e vínculo, tá? Link em inglês e vínculo em português. Você vai ter todos eles coexistindo dentro do seu projeto. Ao mesmo tempo, assim como aqui a arquitetura e estrutura estão coexistindo, ok? Essa cópia aqui, na verdade, ela não existe, eu fiz uma cópia só para você ver, e o modelo ele fica desse jeito aqui. Legal. Agora, o que acontece quando a gente está desenvolvendo um projeto de arquitetura grande, muito alto ou complexo, ou com muitos pavimentos repetidos, e a gente precisa
criar uma metodologia de trabalho para desenvolver aquele projeto que faça sentido, tá? E que seja prática e que seja boa para todo mundo trabalhar em equipe e o projeto fluir, tá? Vamos lá. O que acontece nesses casos é que a gente tem muitos pavimentos que se repetem. E quando os pavimentos se repetem muito, tá? Então, ó, vou dar um exemplo aqui usando esse projeto, tá? Eu fiz uma cópia da vista 3D e eu simplesmente recortei aqui uma faixa de um pavimento qualquer aqui desse prédio, tá? Quando o pavimento se repete muito, durante vários níveis, né, a gente tem um pavimento tipo, é comum que a gente queira criar um grupo e esse grupo vai se replicar para cima e vai formar os outros pavimentos. E eu estou falando grupo porque existe no Revit essa ferramenta aqui de criar grupo. Tá? O que é o grupo? O grupo você vai selecionar uma série de elementos. Então posso selecionar aqui uma série de paredes, por exemplo, e eu posso agrupar esses elementos e depois eu posso replicar esse grupo. E a gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar um pouquinho sobre a questão dos grupos, caso você não saiba como funciona. Você pode replicar esses grupos para formar o seu pavimento tipo e construir o seu modelo, tá bom? Legal, vamos lá. Tá, agora eu vou para um outro arquivo aqui que eu abri, que está vazio, tá? Esse arquivo não tem projeto criado dentro dele, que vai ser o nosso arquivo de trabalho aqui ao longo desse vídeo, só para você poder entender como funciona toda essa metodologia que eu quero explicar, ok? Vamos lá. Como funciona um grupo, tá? Só para você entender aqui, caso você não saiba. Eu vou criar aqui um retângulo de parede, tá? Ó, vou criar aqui até uma parede dentro e vou colocar aqui, sei lá, uma porta, tá? Pronto, 2 portas aí. Beleza. Se eu seleciono esses elementos e clico aqui para agrupar, olha lá, eu vou criar um grupo, vou dar OK, esse grupo foi criado e eu posso replicar esse grupo tanto para os lados como para cima, da maneira que eu quiser, tá? Então, digamos que eu venho aqui no corte, pego um grupo desse e vou copiar aqui, vou dar um Ctrl C nele e vou colar aqui alinhado com os níveis superiores, tá? Então vou alinhar ele com, sei lá, do primeiro até o 8º. Pronto, para dar um exemplo já grande. Olha lá. Imagina que eu estou construindo um prédio e eu fiz isso, tá? Eu fiz um pavimento tipo ali no térreo. Vou botar aqui na vista 3D para ficar melhor de ver. Fiz um pavimento tipo no térreo, agrupei, repliquei para cima, para os pavimentos acima e ok, vai funcionar. Por que vai funcionar? Porque o grupo no Revit ele é uma ferramenta feita exatamente para isso, ok? Então vamos lá. Se eu venho aqui nesse grupo, agora, que já está criado, já está replicado, eu edito ele, ó, dei 2 cliques nele para editar. Venho aqui e crio outro ambiente, por exemplo. Vou criar aqui uma parede nova, vou colocar aqui uma porta. Estou trabalhando dentro do grupo, por isso que a tela está com esse fundo amarelado, tá? Coloquei uma porta, vou colocar aqui janela também. Vou colocar aqui uma janela aqui, outra aqui, outra aqui, tá? Enfim. Finalizo aqui a edição do grupo, ó. Quer dizer, até antes de finalizar, só para você ver um pouco, digamos, a mágica acontecer aí, vou ver na vista 3D. Ó, eu estou editando esse grupo aqui. Os outros ainda não tem janela, não tem esse outro ambiente, né? Mas a partir do momento que eu finalizo, ó, isso se replica para os demais grupos. Olha lá, agora eu já tenho aquele prédiozinho genérico ali que eu fiz construído com janelas e portas e esse ambiente extra. Ou seja, com isso você pode perceber que se você quer criar um pavimento tipo e replicar ele para cima, a ferramenta de grupos, na teoria, faz todo sentido, porque ela é feita para isso, tá? Você vai criar, vai agrupar e vai replicar para cima e todas as modificações que você fizer em um vão se replicar em todos os outros. Ok. O que você precisa saber sobre os grupos antes de tomar a decisão final de trabalhar com eles, tá? Eu até te recomendo que antes de tomar essa decisão você fique nesse vídeo até o fim. Vamos lá. Os grupos dão muito problema, beleza? Dão muito problema. E às vezes esse problema atrapalha muito o nosso trabalho. E esse é um ponto muito importante que você saiba. Vamos lá. O que acontece? Conforme o grupo vai ficando mais complexo, tá? Conforme você vai adicionando mais coisas aqui, sei lá, eu quero adicionar um piso, eu quero adicionar mais portas, eu quero adicionar mobiliário, eu quero adicionar uma série de coisas aqui.
e o grupo vai ficando cada vez mais complexo. Vai chegar um ponto que ele vai começar a dar erro, tá? E esse erro ele não tem a ver com a complexidade necessariamente. Durante a minha experiência de trabalho, eu acabei criando para mim mesmo essa relação, né, entre a complexidade do grupo e os erros que acontecem. Ok. Mas não necessariamente isso tem a ver com a complexidade, tá? Acontece que quando você começa a trabalhar no grupo, você vai trabalhando, vai adicionando coisas, vai mudando ele e chega um ponto que dá erro. E que não necessariamente esse erro ocorre porque está muito complexo ou porque tem muita coisa, ele simplesmente ocorre. Quando o erro ocorre, a solução que o Revit te traz, eu vou tentar colocar esse erro aqui na tela, tá? Para você ver, mas enfim, eu não tenho como replicar porque é um erro que eu não sei quando vai acontecer. Mas a solução que o Revit te traz para resolver, entre aspas, esse erro é, olha, deu erro, agora você pode pegar e criar um grupo único com esse grupo que você está fazendo e ele vai ser um grupo separado dos outros grupos que você tem. Ou seja, o Revit vai falar, olha, você está editando esse grupo aqui, mas ele deu erro, então eu vou separar ele de todos esses outros, tá? E antes você tinha que tudo isso era grupo 1, agora esses aqui vão ser grupo 2, sei lá, ou esse aqui vai ser grupo 2, esse aqui vai ser grupo 1. Ou seja, eles passam a ser grupos diferentes. A partir do momento que você tem esse erro, você não consegue mais que o Revit volte a entender todos eles como grupo 1. Tá? E aí o que você tem que fazer quando acontece esse tipo de coisa? Você acaba tendo que excluir todos os outros grupos, manter o grupo ali que você já editou, já fez as modificações que você queria fazer, tá? E replicar esse grupo todo de novo. Aí é um ponto que você tem que ter atenção, tá? Por quê? Às vezes, replicar o grupo todo de novo é fácil e tá tudo bem. Se para você replicar esse grupo para cima de novo, de novo, de novo, cada vez que os grupos derem erro, não tem problema, então tá tranquilo, tá? Um exemplo aqui, ó, vou apagar esses grupos aqui de fora que não fazem muito sentido e vou pegar aqui esse que eu repliquei para cima, tá? Se eu edito esse grupo aqui e ele me dá erro e eu preciso tornar ele um grupo independente dos outros, daí eu posso facilmente selecionar os grupos acima, deletar, copiar esse aqui de novo e colar de novo ele alinhado com os pavimentos de cima. Olha lá, foi fácil, né? Legal, foi fácil. Agora, o problema acontece quando você tem elementos que estão nesses outros pavimentos e que não estão dentro do grupo. E isso acontece muito. Por quê? Também é uma boa prática você criar diferentes grupos aqui dentro, tá? Por exemplo, até para o grupo não ficar muito complexo, você não ser totalmente dependente de um único grupo, tá? O normal é quando você vai fazer isso, você criar diferentes grupos. Por exemplo, eu tenho um grupo aqui para edificação, digamos, para porta, janela, piso, parede, tá? Que inclusive são coisas que precisam se conectar e, enfim, é normal isso ficar dentro de um único grupo. Legal. Agora, tem outras coisas, por exemplo, eu tenho, sei lá, luminárias, eu tenho móveis, eu tenho uma série de outros elementos que vão entrar dentro desses ambientes ou que vão ter relação com esses ambientes de alguma maneira e que não necessariamente precisam estar dentro do mesmo grupo. Podem estar, podem, mas isso vai tornar o grupo mais complexo, com mais elementos, mais pesado e mais suscetível a erros, provavelmente. Beleza? E aí você acaba separando em diferentes grupos. Ok, então você separa, vou criar um grupo de móveis, vou criar um grupo de luminárias e tudo, ok. Só que aí, quando você vai replicar, ou quando você precisa deletar os grupos de cima para copiar de novo, acaba que esses outros grupos ou esses outros elementos que estão soltos ali, eles perdem a relação com aquele grupo que foi apagado lá em cima. E aí você começa a ter problema. Entendeu? Então, a questão, o ponto de vista que eu estou te trazendo, e nem estou te dizendo ainda o que é certo e o que é errado, mas o ponto que eu estou te trazendo em relação a grupos, e depois eu vou falar de links, tá? Em relação a grupos, você precisa analisar se
o seu projeto é complexo, se o grupo vai ser complexo, se o grupo vai ter coisa dentro, se você precisa dividir ele em vários grupos ou se vai ser um grupo só, se é fácil replicar de novo esses grupos para cima ou para o lado ou para onde for, caso um desses grupos apresente problema, tá? Ok. Bom, até aqui, apesar de eu ter dito que o grupo tem problemas e pode apresentar problemas, está tudo muito bonito ainda, né? Dá para usar grupo, ok. Então, se tiver que apagar e copiar de novo, a gente apaga e copia de novo. Só que aí eu vou te mostrar que, na verdade, a situação real, na vida real, o negócio é mais complicado ainda do que isso. Vamos lá. O que que acontece na vida real? Na vida real, a gente não vai ter um prédio que é uma caixinha assim como esse que eu estou dando de exemplo aqui na aula, tá? Na vida real, a gente vai ter um prédio como esse que eu estou colocando na tela aqui, por exemplo. Tá? Isso aqui eu peguei do Google, ok? Vamos lá. O que que acontece nesse tipo de prédio? Acontece que, além de você ter a replicação do pavimento tipo para cima, você tem a replicação dos apartamentos entre si. Tá? Então, esse apartamento aqui é igual a esse outro aqui. Entendeu? Às vezes, esse apartamento, esses dois aqui, bom, cada um desses aqui é igual ao do outro lado. Nesse caso aqui, eu acho que nem é. Mas às vezes é igual ao que está lá do outro lado também. Nesse caso aqui do meio, ó, a gente tem esse apartamento que pode ser igual a esse outro apartamento aqui, que pode ser igual a esse aqui e esse aqui, e assim por diante. E aí a questão fica muito mais complexa. Tá vendo que aqui, além de você ter os apartamentos se replicando, você ainda tem muito mais elementos aparecendo, né? E quando você vai trabalhar com grupos, você vai querer, inevitavelmente, você vai querer agrupar os apartamentos, porque faz todo sentido agrupar os apartamentos. Ok, se você agrupa os apartamentos, quando você precisa mudar alguma coisa nesse aqui, ele vai alterar o outro. Quando você precisar alterar alguma coisa nesse aqui, ele vai alterar esse, vai alterar esse, vai alterar esse. E funciona, tá? Funciona. Legal. O que que acontece quando você começa a agrupar dessa maneira, tá? Você vai perceber que tem elementos que não vão entrar no grupo, porque não faz sentido eles estarem no grupo. E tá tudo bem. Então, por exemplo, aqui eu tenho as paredes que estão entre os apartamentos, né? Ó, eu tenho essa parede aqui, eu tenho essas paredes aqui. Essas paredes que dividem apartamentos, elas não podem estar no grupo, porque quando você replicar daqui para cá, bom, nesse caso não, né? Daqui para cá, quando você fizer essa cópia, aquela parede vai espelhar junto, tá? Vou dar um exemplo lá com o nosso modelinho. Vamos voltar para cá. Depois isso aqui vai ficar mais bonito ao longo da aula, tá? Deixa eu abrir aqui a... nem precisa. Bom, vou vir aqui na planta. Ó, imagina que isso aqui vai virar um apartamento tipo, tá? Então vou até editar ele, vou tirar aqui essa janela para poder replicar. Finalizei a edição, tenho aqui o meu grupo e quero criar uma cópia desse meu apartamento tipo para o lado, por exemplo. Se eu pego esse grupo e espelho o grupo, ó, usando o eixo dessa parede aqui para lá, o Revit vai me dar um aviso. Olha, você está com parede sobreposta aí. Por quê? A mesma parede existe nos dois grupos, essa aqui, tá vendo? E a tela tá desconectada aqui, porque não tem como conectar essas paredes assim uma em cima da outra, tá? Legal. Então vamos lá. Como é que a gente faz para fazer isso com o grupo, tá? Deixa eu trazer ele um pouco mais para o lado aqui. Vou apagar aqui. Vamos lá. Como é que a gente faz para fazer isso com o grupo? A gente seleciona aqui o grupo, edita ele, pega essa parede e remove de dentro do grupo. Ó, finaliza. Agora essa parede já não faz mais parte, tá vendo? O grupo ele é tudo menos essa parede. Beleza. Então agora eu posso pegar esse grupo, pegar a mesma ferramenta ali de espelhar, pego o eixo dessa parede que ficou de fora e agora funcionou. Ah, legal. Então eu tenho uma parede, eu tenho esse grupo para cá e esse grupo para cá. Boa. E é o mesmo grupo. Então, se eu vier aqui e criar uma parede nova aqui, por exemplo, tá? Vou colocar uma porta aqui. Ele vai replicar para cá espelhado. Olha lá. Perfeito. Tá? Funciona bem.
beleza? O problema é que depois, quando eu pegar isso aqui e quiser replicar para cima agora, eu já não tenho mais que pegar só um grupo. Eu preciso pegar um grupo, eu preciso pegar o outro grupo e eu preciso pegar também essa parede que está aqui. Tá entendendo? E aí a coisa já vai ficando complexa. Opa, calma aí que já não é tão simples copiar esse negócio para cima, tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui essa planta de exemplo que a gente estava falando. Legal. Então, agora eu tenho todas essas paredes aqui, ó, que estão entre os apartamentos que já não formam parte do grupo. Você entendeu já que não formam parte do grupo. Legal. Eu tenho toda essa área comum aqui, elevadores, escada, né, circulação vertical ali, shaft que não se replica, ó, isso aqui que pode ser quadro de luz, por exemplo, alguma coisa assim, que só existe desse lado do corredor, então ele não entra no grupo do apartamento. Porque o apartamento se replica para cá também, né? Então, se ele não vai aparecer do lado de cá, ó, ele não entra. Tá fora. Legal. Eu tenho uma série de elementos que formam parte do pavimento e que não se replicam junto com esses grupos, tá? Que não estão dentro do grupo, mas se replicam para cima. E aí, se eu tiver um erro num grupo desse e tiver que replicar esse pavimento para cima de novo, eu vou ter que conseguir pegar tudo que está solto ali dentro, além de todos os grupos que estão ali dentro, tá? Que não necessariamente vai ser só o do apartamento, pode ser que existam grupos separados dentro do apartamento também, para poder replicar isso para cima. Aí a gente começa a ter um monte de problema. Tá? E aí as coisas que antes estavam conectadas, de repente quando você copiar já não vão estar conectadas, ou quando você deletar os de cima já vai dar problema, vai perder referência. Às vezes vai ter coisa, às vezes vai ter inclusive, deixa eu trazer um outro exemplo aqui. Ó, então vamos lá, eu estou te trazendo, tá? Vida real. Estou buscando imagem no Google de lançamento imobiliário, a gente está falando sobre construção de prédio, está falando de replicar pavimento para cima e eu estou te trazendo a complexidade que tem tudo isso para você entender as nuances enfim, de cada decisão, de cada maneira de trabalhar, tá? Legal. Vamos voltar aqui para a tela. Vamos lá. Aqui eu peguei algumas imagens de alguns lançamentos imobiliários aí, tá? E eu queria te chamar a atenção para alguns detalhes aqui. Esses prédios todos, provavelmente, eles têm uma planta tipo que se repete ao longo de muitos pavimentos para cima, tá? Beleza. Mas o que acontece na fachada de todos eles e que é muito comum hoje em dia? Acontece o seguinte, você tem algumas pequenas variações na fachada do prédio inteiro para dar movimento. Então, para perder aquele ar monótono de você simplesmente replicar, né? Então, aqui nesse da esquerda superior aqui, ó, a gente tem, ó, a varanda aqui, ó. Tá vendo? Aqui ela é contínua, nos outros ela não é. Aqui ela já é contínua do lado de cá, aqui não é, aqui é contínua, aqui também. Enfim, você tem esse movimento, tá? Então a varanda ela é diferente, mas todo o resto é igual. Lá dentro é tudo igual, tá? O pavimento tipo, ele se repete para cima. Só que a varanda tem esse jogo ali. E aí o que a gente faz num caso desse? A gente não coloca a varanda dentro desse grupo. A varanda vai ser um grupo separado, tá? Então, por exemplo, num caso desse aqui, a gente vai ter um grupo para essas varandas aqui, ó, que vão se replicar aqui. Todo pavimento onde a varanda vai ser igual, como essa, vai ser o mesmo grupo, ó. Esse aqui é o mesmo grupo, tá vendo? E as outras a mesma coisa. Você vai ter um grupo para uma varanda de um tipo e esse grupo vai se replicar onde for igual. Onde não for vai ser um grupo diferente, tá? Beleza. E aí já é mais uma coisa, mais um elemento que, enfim, tá ali coexistindo com aqueles grupos, tá? Legal. Nesse do lado de cá, a gente tem a mesma coisa, ó. Aqui não tem essa faixa branca, nos outros tem faixa branca. Aqui não tem, entendeu? Esse aqui é uma variação mais sutil, mas enfim, tem uma variação, tá? Essa faixa branca, se você observar, ela é para fora, ó, tá vendo? Dá para ver aqui um degrauzinho. Ela é para fora do bloco, né? Então, ou seja, o bloco do pavimento tipo ele se repete para cima igual em todos os pavimentos, mas aqui nesses vai ser feito um revestimento diferente à frente da parede padrão ali,
só para dar esse movimento, só para dar esse jogo ali. Tá bom. No lado de cá, já para mostrar todos os exemplos, né? A gente tem também essa caixa branca aqui, ó. Tá? Que, bom, tá, essa aqui a gente tem a parede que está em todos os pavimentos, essa parede aqui, que se repete em todos, pode estar dentro do grupo, mas aqui ela é diferente, ó. Então aqui pode ter uma parede separada, legal, conectando naquela do grupo, sem problema. Aí em cima também. Mas é um elemento que eventualmente a gente vai ter que trabalhar de alguma maneira ali, beleza. Do lado de cá, do lado direito, a gente tem aquela mesma questão das varandas. Ó. Aqui tem varanda, embaixo tem uma varanda contínua. Não, acho que não é uma varanda, não, é uma jardineira, né? Embaixo tem uma jardineira contínua, aqui tem uma jardineira pequena, aqui tem do lado esquerdo, ali do lado direito. Então você tem esse jogo e são elementos, nesse caso da varanda, são elementos que não vão estar dentro do grupo, tá? Nesse caso aqui, acho que só essa viga ou parede aqui branca horizontal que não estaria dentro do grupo. O resto vai estar dentro do grupo. Beleza. O que eu quero dizer com tudo isso? Tá? O que eu quero dizer com tudo isso é que quando esse grupo aqui, ó, você tem aqui um grupo para cada apartamento desse aqui, legal. E você provavelmente teria até um grupo geral aqui para todos os apartamentos, que é o grupo que você vai replicar para cima, tá? Quando um desses grupos der problema, vai bagunçar o seu prédio inteiro. E aí você vai ter que deletar os pavimentos de cima, você vai ter que ver como isso vai interferir nos elementos que não estão dentro dos grupos e que também não existem em todos os pavimentos. Né? Então aqui antes eu tinha falado sobre as paredes, sobre a circulação vertical, sobre elementos que, apesar de não estarem dentro do grupo, eles estão no mesmo pavimento. E também, ok, voltando lá no Revit, né? Ó, não é difícil você pegar um pavimento, selecionar ele, incluindo um elemento que está fora e replicar para cima de novo se você tiver erro. Só que aí, quando você já vem nesses casos em que você tem uma série de elementos que não fazem parte nem de todos os pavimentos, e aí você vai ter que deletar os de cima sem deletar esses elementos que estão soltos, eles vão desconectar dos grupos que antes eles estavam conectados, tá? Para poder replicar tudo para cima de novo. Ou seja, vale a pena trabalhar com grupo? Cara, não sei. Talvez em projetos mais simples, talvez em prédios mais simples, aí você tem que avaliar, tá? Essa avaliação, eu tô te falando que tem problema, que dá problema, que tem que excluir, cara, provavelmente você vai ter que excluir os grupos se você fizer em algum momento, você vai ter que excluir e replicar de novo, tá? E essa avaliação, se o seu projeto é adequado para grupo ou não, se ele é simples para você trabalhar com grupo por todo lado ou não, isso é você que vai ter que avaliar olhando para a cara do seu projeto e entendendo como o Revit funciona e qual é a melhor maneira de construir isso, tá? E aí agora a gente vai para o plano B, tá? Eu estou colocando como plano B porque o plano A é o padrão, ferramenta padrão do Revit, que são os grupos, ok? O grupo é feito para isso, legal. O que é o plano B? O plano B, para você poder replicar as coisas, é trabalhar com links, ok? Você vai trabalhar com... O que são links? São arquivos externos. Então, do mesmo jeito que a gente viu naquele exemplo inicial lá da Autodesk, a estrutura separada da arquitetura, a estrutura ali é um link, ela é um arquivo externo que foi inserido dentro da arquitetura. Se eu for lá e modificar a estrutura e salvar, essa estrutura vai ser modificada dentro do meu arquivo de arquitetura, porque eu estou inserindo, eu tenho uma relação entre o modelo estrutural que está dentro do meu projeto e aquele arquivo estrutural que está separado. Mas o que eu estou te propondo aqui? Eu estou te propondo que você faça, nesses casos, você faça esse pavimento todo aqui, e a gente volta aqui para a tela, ó, como um link, tá? Até vou corrigir isso aqui, peraí, vamos lá. Ó, o jardim não, tá? O jardim é uma coisa que está fora. O jardim só vai ter lá no térreo, por exemplo. Provavelmente, né? Mas esse pavimento tipo, ele seria um arquivo separado do prédio. Seria um arquivo linkado dentro do prédio, tá? E esse exemplo a gente vai trabalhar aqui agora ao longo do resto dessa aula. Como
construir um prédio usando um arquivo linkado separado, tá? O que acontece nesse caso aí? Acontece que você vai ter esse link se replicando para cima e todos os elementos que são variáveis aqui, como as varandas ou essa faixa branca, todos os elementos que não fazem parte daquela replicação vertical, eles vão existir somente no arquivo que junta todos esses links, que é o arquivo do prédio completo, tá? Eles não vão existir dentro do link. Beleza, né? Funciona. Vamos lá. Vamos voltar para o Revit agora. E aí aqui a gente começa a aula propriamente dita, tá? Eu vou apagar aqui esses grupos que eu tinha feito, essa parede que eu tinha feito. E aqui eu tenho, cara, o básico. Eu tenho um arquivo com alguns níveis, tá? Vou até excluir esse nível aqui do subsolo que a gente não precisa, vai deletar um monte de coisa, beleza? Vou do térreo até a cobertura, ok? Legal. Eu vou fazer uma modelagem básica aqui só para exemplificar o que eu quero dizer, tá? Não vou fazer nada extremamente profissional. Não posso, infelizmente, mostrar projetos profissionais por, enfim, termos de confidencialidade com clientes, com todas as empresas que eu trabalhei até hoje. Não posso pegar um projeto de um cliente de alguma empresa e colocar aqui, mas posso mostrar como eu construiria um arquivo aqui, enfim, de maneira simplificada ao longo desse vídeo, apesar de ter pouco tempo, para você entender o processo, beleza? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá. Eu vou vir aqui no pavimento térreo. Eu tenho um único arquivo, tá? Ó, eu só estou com esse arquivo. Vou fechar aqui o japonês aqui também, que não preciso mais dele, tá? Deixa eu ver aqui. Não vou salvar. Beleza. Então, ó, eu tenho esse arquivo base aqui que vai se tornar a minha referência para construir um projeto do zero, tá? Legal. O que eu posso ter dentro desse arquivo aqui? Antes de eu duplicar e criar outros arquivos, outros pavimentos e tudo, é legal que eu prepare esse arquivo para receber todos aqueles links que eu vou criar, seja, enfim, se for um só ou se forem vários, esse arquivo aqui tem que estar preparado. Porque uma vez que ele esteja preparado, ele vai servir de base para eu criar os outros arquivos. Então é importante que eu tenha aqui esse arquivo estruturado antes de replicar, tá bom? Deixa eu abrir aqui o Project Browser que estava fechado. Vamos lá. O que significa preparar esse arquivo? Significa que eu preciso criar todos os níveis que eu vou ter no meu projeto dentro dele. Tá? Então, por exemplo, nesse nosso projeto de exemplo, eu tenho um térreo, eu tenho aqui 8 pavimentos acima, eu tenho uma cobertura. Legal. Eu preciso analisar em planta como eu vou estruturar esse modelo. Tá? O que eu vou precisar dentro desse modelo que eu gostaria que estivesse nos outros links. Por exemplo, eu gostaria de ter aqui esse ponto base do projeto, ó, que está aqui no 000, tá? Eu gostaria de coincidir ele com os meus eixos iniciais. Eu gostaria de ter eixos. Não tenho nenhum aqui agora. Beleza. Então eu posso, por exemplo, vir aqui na aba Architecture e selecionar a ferramenta Grid, tá? E vou criar aqui para o nosso projeto de exemplo, ó, vou pegar um eixo aqui partindo ali do ponto base do projeto, tá? Um eixo 1 aí. Bom, criamos aqui o primeiro eixo, tá? Eu vou copiar ele aqui para o lado, vou colocar aqui o primeiro com 3,5 metros, por exemplo, o segundo com... vou colocar aqui 5 metros, tá? O terceiro vou colocar aqui com 3 metros, por exemplo, e agora vou replicar a mesma distribuição aqui desse lado, tá? Então 5 metros e 3,5. Para distribuir um pouco o nosso projeto aí a partir disso. Vamos lá. Vou criar agora eixos horizontais, né? Então volto aqui em Architecture, Grid. O meu primeiro eixo horizontal vai partir aqui do ponto 0 também. Então tem esse ponto 0 aí como um ponto de referência, tá? do modelo, e também ele é o encontro dos grids, ok? Vamos lá. Bom, então o que eu fiz aqui, tá? Eu
posicionei os eixos, eu alinhei aqui as elevações que eu já tinha nesse meu arquivo com mais ou menos o centro aqui dos eixos, tá? Para ficar bem ajustado. Eu mantive ali o corte que eu já tinha, mantive também aqui, não tem problema, tá? E aí eu preparei um pouco o arquivo para poder replicar e criar os links, ok? E aqui eu tenho esse meu ponto de referência que está alinhado com os dois eixos ali também, e é uma boa prática, tá? Que ele esteja ou alinhado com eixos ou que ele esteja num vértice do terreno. Agora o que eu vou fazer em seguida, tá? O que eu quero ter aqui? Ó, eu quero ter um pavimento térreo independente e eu quero ter um pavimento tipo que se replica aqui do primeiro até o oitavo, beleza? Legal. Então, para construir isso, ó, eu vou... Aliás, só aqui uma coisa que eu queria fazer antes de replicar o modelo é ajustar o tamanho desses níveis, ó, porque eles estão bem grandes, tá vendo? Nosso projeto, ele é, bom, possivelmente muito menor do que isso, e os níveis, parece que estão bem maiores do que eu preciso. Então, eu vou pegar aqui, ó, para poder ajustar os níveis antes de replicar o modelo e ficar certinho, eu vou vir aqui no Meshing Insight e vou criar aqui uma massa, tá? Vai ser uma massa temporária, só para poder posicionar aí os níveis. Então, criei aqui, ó, esse retângulo, tá? Vou até passar ele um pouco, fazer ele um pouco maior aqui. Criei ele um pouco maior do que os limites ali do nível que eu tinha. Tá? Venho aqui na vista 3D, seleciono, ó, tá vendo? Ele tá, os níveis estão bem maiores do que o retângulo que eu tenho. Vou dar um Create Form aqui e vou fazer essa massa para cima. E aí, uma vez que eu tenho essa massa feita, tá? Eu posso selecionar os níveis, botão direito, Maximize 3D Extents. E aí os níveis, ó, eles vão se ajustar ali ao perfil da minha massa. Olha aí. Tá? Certinho. E agora eu tenho os níveis já bem ajustados ao meu projeto. Posso deletar a massa. Ficou até bem uma vista bonita aqui, né? Os níveis selecionados aqui com essa massa. Mas enfim, posso deletar a massa e os níveis agora estão certinhos, com o tamanho certo, para eu poder replicar o meu arquivo, ok? Então vamos lá, vou salvar esse arquivo aqui. Criei aqui uma pasta chamada Grupos e Links, que basicamente é a aula que a gente está gravando. E vou salvar esse arquivo aqui como meu arquivo base, tá? Você pode dar o nome que você quiser no seu caso aí, mas para ficar didático aqui, eu vou escrever que esse aqui é o projeto completo. Beleza. Vou dar um save aqui. E eu já tenho esse arquivo base projeto completo aí salvo. Legal. Agora, antes de fazer qualquer coisa, eu já vou dar um outro save aqui e vou salvar como pavimento tipo. Tá? Então, meu arquivo base ficou ali e agora eu tenho pavimento tipo, que é o arquivo que eu estou trabalhando, tá? Estou trabalhando agora no pavimento tipo. E o outro ficou lá salvo, mas está fechado nesse momento. Legal. O que eu vou fazer no pavimento tipo? De cara, eu vou excluir os níveis que eu não preciso nele para não ter confusão, tá? Então, quais níveis eu não preciso? Não preciso nenhum desses, ó. E nem do térreo. O térreo vai deletar um monte de coisa. Legal. Tudo bem. Tenho ainda o primeiro pavimento e tenho o segundo, que são basicamente os dois níveis que eu preciso aqui no pavimento tipo de arquitetura. Legal. Agora, eu posso vir aqui no primeiro pavimento, tá? Até os níveis estão ao contrário aqui, mas não tem problema. Bom, vai. Você me incomoda, então vou ajeitar, tá? Se te incomoda também, você pode ajeitar isso também. Pronto, vamos lá. Então, estou aqui no pavimento tipo. E aqui eu vou construir uma arquitetura básica que vai se replicar para cima, ok? Então aqui eu vou vir aqui em paredes, que vai se replicar para cima lá no outro arquivo, tá? Não nesse. Legal. Vou vir aqui em paredes. Tenho aqui uma parede de 20 centímetros, textura de concreto, vou usar ela mesmo. Tá? Vou usar ela mesmo.
Vou usar aqui os eixos que eu tenho um pouco de referência. Vou começar aqui. Eu estou olhando aqui um projeto de exemplo ali, tá? Só para fazer alguma coisa mais rápida aqui, tudo bem? Vamos lá. Vou construir aqui o meu arquivo pelo Finish Face exterior mesmo. Vou pegar esse encontro aqui do eixo 1B aqui. Ó, e vou começar aqui. Vou botar aqui 1,5 m para o lado. Aqui vou até o final. Nesse aqui eu vou até o encontro do eixo 3 aqui. Tá? E aqui a gente vai vir até... Ó, antes de chegar no C, ó, são 7,5 metros. Tá? Aqui eu vou parar então... Vou botar aqui 6 metros. Pronto, 6 metros para cá, para baixo. Venho para a esquerda aqui, coloco... Vou botar aqui 1 metro para a esquerda. Depois desço. Essa aqui vai ser a parede que divide dois apartamentos, tá? Então eu vou fazer ela aqui, mas depois eu vou corrigir. Então, ó, vou levar ela aqui até o final e vou trazer para cá. Legal. Então fiz aqui as paredes do limite de um apartamento, tá? O perímetro. Essa aqui, como eu disse, ela tem que estar alinhada pelo eixo. Então vou pegar aqui o align e vou alinhar aqui o eixo com o centro dela, ó, com o eixo dela. Legal. Beleza? E aqui agora eu vou construir as paredes de dentro desse apartamento, tá? Então aqui eu tenho, pelo meu projeto ali que eu estou vendo de referência, eu tenho uma... Aliás, aqui ficou errado, tá? Deixa eu só corrigir aqui, que na verdade essa parede era para cá, ó. Aliás, só preciso mover essas duas. Essas aqui eu preciso mover para cá. Vou pegar esse ponto aqui e vou trazer para cá, tá? Beleza. Então, por enquanto é assim, aí eu vou ajustando. Ó, aqui, só para contextualizar mais e ficar mais certinho ainda, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uns pilares, tá? Nesse pavimento tipo. Vou colocar aqui ele indo até o segundo pavimento. Eu acho que eu tô com... Acho que essa vista está desconfigurada aqui na altura do plano de corte. Eu vou ajustar também daqui a pouco. Tá? Então, ó, vou colocar aqui uns pilares indo do primeiro para o segundo pavimento. Vamos ver se ele entra certinho aqui. Vou colocar no eixo. Ó, entrou com a altura certa, beleza? E vou colocar esses pilares aqui em todos os eixos, tá? Então, deixa eu apagar até esse aqui. Vou botar aqui column. Vou colocar aqui at grids, ó. E vou selecionar todos os eixos aqui. E, ó, entrou aqui um pilar em cada eixo, tá? Por enquanto eu vou deixar eles assim, depois se precisar apagar ou modificar algum, a gente modifica. Vou finalizar, só para a gente ter uma referência de estrutura aqui. Legal? Agora eu vou ajustar essas paredes para poder alcançar esse pilar aí certinho, tá? Então vou pegar aqui... Bom, primeiro eu vou pegar aqui o View Range, que estava alto, porque antes essa era uma planta de telhado. Vou colocar aqui com 1,5 m. Tá? E vou colocar aqui no nível de detalhe alto. Aí, que aí a gente já começa a ver, já que a gente está falando de projeto de execução, a gente já começa a ter uma visão mais de projeto de execução, tá? Ó, e aqui eu vou alinhar o núcleo da parede com a face do pilar, tá? Então vou dar um align aqui, vou pegar esse núcleo de parede aqui, esse aqui já está ok, posso alinhar aqui se eu quiser, ó, essa parede aqui também. Não estou me preocupando muito com a medida dos ambientes e das paredes nesse projeto, tá? Até porque ele é mais educativo do que qualquer coisa. E aqui eu vou seguir fazendo o trabalho que eu estava fazendo antes. Então venho aqui em Architecture, vou pegar o Wall, vou pegar a parede de pintura branca, tá? Até acho que as paredes ficaram desconectadas do pavimento de cima. Ó. Vou colocar aqui conectado ao segundo pavimento. Venho aqui e vou criar aqui uma parede nessa direção. Estou olhando ali o meu projeto de referência. Tá? Aqui eu vou criar mais uma... Eu podia estar criando ela pela face do núcleo, nesse caso aqui. Ó, vou pegar aqui pela face do núcleo. Core Face.
e vou criar ela aqui alinhando o núcleo da parede com a face do pilar. Beleza? E vou criar aqui agora um ambiente assim, tá? Vamos lá. Aqui eu vou colocar com 3 metros. Aqui eu vou colocar com... Vou deixar esse aqui com 1,10 m. Ó, ficou até a medida quebrada aqui, mas enfim, por agora paciência, não tem problema. A ideia é que essa aqui vai até o final. A ideia é que aqui, ó, só para você ir vendo um pouco, a gente vai ter... Ó, essa aqui vai até o final também. A gente vai ter uma porta para cá, uma outra porta para cá. Aqui tem um pilar e tudo, então, enfim, tem que ter um pouco de cuidado com isso. E aqui a gente tem uma porta do banheiro. Então tem 2 quartos e um banheiro aí acontecendo nesse espaço, tá? Bom, do lado de cá a gente vai ter uma cozinha. Ó, a cozinha, vou pegar aqui na face Finish Face exterior, vou alinhar aqui com a face dessa parede e vou colocar a cozinha fechando aqui. Tá? Então assim, isso é para te dar um exemplo da construção de um projeto. Tá? Obviamente a gente não vai detalhar ele inteiro aqui agora, mas você vai entendendo um pouco a maneira de trabalhar, ok? Legal. Tenho então as paredes, tem algumas portas aí posicionadas, vou colocar aqui agora um piso, tá? Esse piso, aí tem a questão de como a gente vai trabalhar grupos e como a gente vai trabalhar o pavimento, né? O piso, a gente tem o piso de acabamento e a gente tem o piso laje, né? O que vai entrar dentro do grupo e o que entraria nessa etapa, por exemplo, seria o piso de acabamento de cada ambiente. Então não entra a laje aqui agora, tá? A laje vai entrar no pavimento inteiro no final. Agora eu colocaria aqui, por exemplo, vou colocar esse Nordic Wood aqui da Porto Belo, tá? Vou colocar ele, vou pegar aqui pelo Peak Walls e vou colocar esse piso da Porto Belo. Vou fazer ele entrando aqui em boa parte do apartamento, tá? Só para poder ir mais rápido e a gente avançar. Ó, vou colocar assim. Vamos lá. Ó, coloquei aqui esse piso de madeira pegando o apartamento inteiro, tá? Eu sei que o ideal seria ter em cada ambiente separado, tá? Mas vou manter assim por enquanto. E ele está no 0 do primeiro pavimento. Legal. Então tá aí, já temos um piso. Essas paredes de fora, como eu tinha dito, elas tinham ficado indo até desconectadas do pavimento de cima. Tá? Então vou colocar elas aqui conectadas ao segundo pavimento para ficar com a altura certa. E vou criar aqui um outro piso de acabamento, que vai ser esse outro que eu tenho aqui no meu template, no meu arquivo de exemplo. Tá? Ele está com 4 centímetros, eu vou colocar ele com 5 aqui, só para ficar na mesma altura do outro. Tá? Vou colocar ele com 5 centímetros, vai ficar no 0. E vou pegar o banheiro e a cozinha. Beleza? Você pode observar que eu estou pegando o núcleo da parede, não estou me preocupando com o encontro com o pilar, de propósito, porque não quero perder tempo com isso agora. E vou pegar aqui. Tá? Normalmente eu contornaria o pilar, tá? Aqui obviamente não, mas em um caso como esse aqui eu contornaria o pilar para ficar certinho. Beleza? Ó, vou ter o preciosismo aqui de alinhar a paginação. Tá bom. Então temos aí um modelo de um apartamento construído,
temos uma estrutura de pilar que pega o prédio todo e temos a possibilidade agora de replicar isso de alguma maneira. Vou visualizar aqui em 3D para ver como está ficando. Olha lá. Está ficando dessa forma. Legal. Aqui essas paredes... ela é toda de textura de concreto. Tá, a parede podia ter pintura branca por dentro aqui, mas também, novamente, não vou entrar nesse mérito, tá? Deixa eu ver. Tá bom. Vou deixar assim. Depois, de repente, antes de finalizar o vídeo, a gente ajeita isso. E aí, agora, eu vou criar o grupo, tá? Que vai ser replicado. O que vai entrar no meu grupo? Tá, ó, vou selecionar tudo que eu tenho aqui em planta baixa mesmo. Beleza? Vou filtrar já a seleção porque eu não quero que entrem pilares nesse grupo. E eu não quero que entre essa parede central aqui, tá? Então vou tirar ela da minha seleção. Uma vez que eu fiz a seleção do que eu quero que entre no meu grupo, eu vou criar aqui um grupo. Vou chamar ele aqui de, sei lá, apartamento 1. Legal. Criei esse grupo do apartamento. O que eu posso fazer com o grupo do apartamento? Posso pegar e já replicar ele aqui, ó. Usando o eixo C. Olha lá, repliquei ele lá. Legal. Agora, eu não tenho um eixo aqui entre esses dois, tá? Eu vou criar aqui uma linha só de referência. Vou usar um DT-Line mesmo. Só para servir de base aqui para replicar. Ó, criei aqui uma linha entre eles. Vou pegar esses dois apartamentos e vou copiar eles para lá. Legal. Então agora, se você olha na vista 3D, olha lá, a gente já tem o grupo acontecendo dessa maneira. Esse pilar aqui eu vou deletar porque a gente não quer ele aqui, né? Eu tinha falado que talvez deletasse algum, esse pilar aí vai sair. Bacana. Volto aqui na planta. E aqui está faltando agora área comum, tá? Então está faltando eu pegar aqui na parede, eu vou colocar aqui a parede de 20 de textura de concreto. E vou criar aqui, de repente, alinhado com esses pilares aqui, talvez, ó, pegando o Finish Face, o Core Face, vou pegar aqui essa linha. Não sei se de repente é pequeno, a gente pode avaliar depois. E aqui para cá já vai ser um pouco diferente, porque eu tenho uma escada para cá e tudo, não sei bem o tamanho dela, mas vou criar aqui, depois se precisar a gente aumenta, tá? Bom, e aqui dentro eu vou pegar uma parede dessa aqui e vou dividir aqui a área de circulação. Beleza, então está, ó, básico do básico do básico, tá? Legal. Vou até tirar essa parede aqui, vou deixar a escada direto aqui, tá? Eu ia fazer anticâmara e tudo, mas vou deixar só a escada direto. Beleza, aqui seria o elevador, tá? Então vou pegar aqui uma parede para colocar ali no meio. Vou pegar essa de 15 mesmo, tá bom. Vou botar aqui ela pelo Wall Center Line e já vou pegar aqui o eixo central e tá ali entre os dois elevadores, tá? Bom, o que entra aqui nesse projeto além disso, tá? Entraria a escada. A escada aqui, a gente tá com um espaço de 3 metros, tá? O espaço aqui entre os eixos. Tudo bem que a gente tem uma largura aqui que vai diminuir um pouco por causa desse pilar e tudo, mas dá para fazer uma escada com 1,40 m, por exemplo, deixando 10 aí entre os lances, beleza? Vou fazer aqui a escada indo do pavimento, ó, vou pegar aqui uma escada monolítica, indo do primeiro para o segundo, beleza? Vou botar aqui 30 centímetros de largura de degrau. E deu, 17 degraus ali no total. Vou tentar colocar aqui um número par, né? Vamos ver, 18, tô achando meio baixo. Agora ficou alto.
Vou colocar 18 degraus assim, tá? Pelo menos para o nosso exemplo valer aqui. E vou criar uma escada com um lance aqui de 1,40 m, como eu tinha falado. Olha lá. A gente tem 18 degraus, então tem que subir 9 aqui agora. E depois, bom, já eu ajusto isso, outros 9 para lá. Posicionar ela aqui. Beleza. Posso afastar ela um pouco aqui da borda da parede. Vou até trazer aqui para onde eu tinha desenhado aquela parede ali. Ok. E é isso. E eu tenho a escada acontecendo aqui. Legal. Finalizo. Tá aí a escada. Agora, naturalmente está faltando um monte de coisa no meu modelo e tem essas paredes aí que estão com cinza por dentro que tem que corrigir. Daqui a pouco eu vou ajeitar isso. Mas está faltando a laje, né? Não tem laje. Então a gente vai vir aqui no primeiro pavimento e eu vou adicionar aqui a laje que a gente já tinha aqui criada, tá? Laje de concreto. Vou colocar ela no menos 0,05 e alinhada com o núcleo dessas paredes. Aqui não tem, né? Na real, aqui é o elevador. Sempre por fora, né? Porque as paredes precisam se apoiar na laje. Na verdade, aqui também não tem porque é escada. Então, digamos que ela vem até aí. Tá? Essas paredes que estão aqui fora da laje provavelmente são paredes estruturais, mas a gente vai deixar assim mesmo por enquanto. Bom, por enquanto não, vamos deixar assim mesmo para o nosso exemplo, e aí eu vou finalizar aqui a construção da laje. Já tem uma laje ali. Já vi aqui que está faltando piso da área comum, vou usar esse mesmo piso ali que eu tinha usado dentro, tá? Aliás, vou botar ele aqui com 5 centímetros que a gente editou a largura dele. E aí, vou criar aqui esse piso nessa zona. Ele vai ser no zero, finalizo, e tem um piso ali criado para a área comum. Feito isso, ó, nosso projeto está ficando assim. Legal. Agora, só para fazer um pouco de refinamento aqui nesse modelo, tá? E aí já vou fazer uma propaganda aqui que a gente tem o curso mais completo do Brasil de Revit, hein? Tem mais de 1000 aulas, beleza? Ó, aqui tem algumas coisas que eu queria ajeitar antes de finalizar o modelo. Bom, a primeira coisa são essas paredes aqui externas, que elas estão com textura de concreto dos dois lados. Eu queria muito que fosse textura pintura. Então, vou botar aqui pintura branca. Tá? Só para a gente poder... Ó, e vou colocar aqui... Pintura branca, deu. Ok, e aí finalizo a edição do grupo e aí, olha lá, todas as paredes passam a ter a pintura branca ali. Ele está no modo sombreado, se eu colocar no Consistent fica melhor de ver, olha lá. Vou até desativar essa sombra aqui. Beleza? Textura, pintura. Essa aqui eu queria que fosse pintura, pintura, então vou criar uma parede nova aqui. Vou colocar pintura branca, pintura branca. Aliás, posso botar só, como estava na outra ali, seguindo o mesmo modelo. Só pintura branca, porque é dos dois lados igual. E é isso. Ok.
Ok. Tá, vou deixar ela com 20 centímetros mesmo, porque é a parede que divide as unidades aí, né? Ó, quando eu repliquei para lá, eu não repliquei essa parede central, tá vendo? Então, é aquela história que eu falei. Se o grupo dá erro, você tem que lembrar de replicar tudo, que senão seu projeto vai ficar com problema. Ó, repliquei agora aquela ali. Vou pagar essa cota. Tá, e aqui teve um pequeno vacilo aqui na nossa construção, tá? Que na verdade o pilar ele devia estar dentro ali da parede. E, sinceramente, como é um projeto de exemplo, eu vou mover o eixo, os pilares e vou ter que lembrar de mover esse eixo lá no arquivo base, tá? Mas, só para ficar certinho, ó, vou pegar essa linha de pilares aqui e vou mover para cá. Ó, tá sendo movido 15 centímetros e meio. Beleza. E aqui a mesma coisa. Não façam isso em casa. Vamos lá. Movi o eixo, não é uma coisa que eu queria fazer, tá? Porque o eixo ele devia estar igual nos dois arquivos, mas tudo bem, daqui a pouco a gente ajusta o outro para ficar certinho. E, olha, eu diria que até aqui tá ok, tá? Posso tentar trazer alguma janela aqui, acho que eu tenho uma janela meio vertical aqui nesse modelo. Vou colocar aqui algumas janelas só para a gente ter alguma coisa. Essa janela ela fica legal quando a gente usa ela assim. Aliás, ó, estou construindo fora do grupo, tá? Sem querer. Vou entrar na edição do grupo, vou clicar aqui para adicionar as janelas que eu já tinha criado dentro do grupo. Beleza? Vou entrar na edição do grupo de novo, que eu sei. E vou colocar aqui. Estou colocando em qualquer lugar, tá? Só para a gente exemplificar. Aqui eu vou colocar 3. Espera aí que essa aqui se sobrepôs. E aqui eu vou colocar 2, uma coisinha. Bom, trazer mais para o lado aqui. Beleza, então só para exemplificar, coloquei algumas janelas aí. Aqui no banheiro, vou colocar, cara, só tem esse modelo de janela nesse arquivo, tá? Então vou trazer uma para cá para o banheiro, diminuir a altura dela. Deixa eu ver aqui na vista 3D como é que tá. Olha lá. Tá? Então janelinha oscilobatente. A altura da janela do banheiro eu vou colocar aqui com 60. E deixa eu alinhar aqui. Essa janela ela tá com a largura dela por instância. Eu não curto muito assim não, mas é a que a gente tem aqui para dar exemplo. Tá? A altura de peitoril está com 80, tá bom, vou deixar assim. Vou finalizar a edição, ó, tudo vai se replicar nos outros grupos. Posso salvar aqui o modelo, o projeto. Beleza. Tá, então tem aqui, cara, o básico, ó, um pavimento tipo básico. O que eu preciso ajustar aqui para finalizar antes de ir para outro arquivo, tá? A última coisa que eu preciso ajustar aqui é a altura das paredes, beleza? Por quê? A altura, o que acontece quando você constrói, né? A parede, ela tem que cobrir a laje, beleza? Então, ou a parede de baixo vai ter que cobrir a laje de cima, mas como a gente está trabalhando com link e eu quero unir essas paredes com a laje para que a laje recorte a parede, aí eu vou fazer essa parede cobrir a laje de baixo, tá? Então eu entro aqui na edição do grupo, vou pegar essas paredes aqui de fora. Ó, na verdade, peraí, entrei na edição do grupo, vou selecionar aqui primeiro todas as paredes, tá? Ó, walls.
a parede deveria ir até a laje, tá? Então, a primeira coisa que eu vou editar é o base offset dela deveria estar no menos 0,05. Pronto. Agora as paredes vão até a laje. Legal. Nesse caso aqui, ó, eu devia dividir essa parede para que essa aqui vá até abaixo da laje. Então, eu vou fazer isso. Venho lá no primeiro pavimento. Vou fazer um corte aqui nessa parede, para que essa aqui seja independente. E vou pegar já aqui pela planta mesmo, todas essas paredes do perímetro de fora, e vou levar elas aqui até o menos 0,20, tá? Para elas cobrirem a laje de baixo. Beleza. Bom, isso aqui é o que eu posso fazer dentro do grupo. Por outro lado, eu tenho aqui a parte de cima da parede, né? Essa parte de cima da parede, ela vai estar conectada na parede do pavimento de cima. Bom, então como em cada pavimento essas paredes aqui estão descendo 20 centímetros para cobrir a laje, e a laje do pavimento de cima vai estar no menos 20, a parte de baixo dela, eu preciso que todas as paredes aqui, ó, de novo vou dar um filtrar aqui, vou pegar só as paredes, todas as paredes desse pavimento tenham um top offset aqui de menos 0,20. Tá? Olha lá. Porque daí elas vão recuar para dar espaço para a laje que está no pavimento de cima. Beleza? Finalizo. Legal. Aqui então, ó, se você observar, todo o projeto desceu 20 centímetros as paredes, menos o que não está agrupado. Então essas paredes aqui que não estão agrupadas, elas não se comportaram igual porque a gente não mexeu nelas ainda. Tá? Para ficar tudo igual agora de cara, eu já vou colocar aqui menos 0,20 na base e no topo delas. Ok. E aí agora a gente vai analisar caso a caso, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui eu tenho a parede que divide os apartamentos, ela de fato tem que descer 20 na parte de cima para não conflitar com a laje do piso de cima, mas como ela é uma parede interna, ela não deveria descer 20 embaixo, porque ela fica apoiada sobre a laje. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 0,5. Tá? Legal, apoiada sobre a laje. Essa aqui também é apoiada sobre a laje. Vamos lá. Menos 0,5 na base, ao invés de menos 20. Essa aqui acabou que eu não selecionei antes. Tudo bem. Essa aqui eu vou botar menos 20, porque ela não tem laje embaixo. E vou botar menos 20. Ela vai ficar alinhada com as outras de fora, mas quando colocar um pavimento em cima do outro, elas vão ficar uma em cima da outra certinho. Tá? O que mais? Essa daqui, ela tá certa, porque vai, novamente, um pavimento em cima do outro, vai dar certo. E por fim, a gente tem os pilares, tá? Em geral, os pilares normalmente eles vêm do modelo estrutural que estaria linkado dentro do nosso modelo. Então, enfim, eu estou colocando eles aqui para poder dar de exemplo, mas ele não existiria aqui dentro dessa arquitetura, tá? Mas eu vou manter e vou selecionar todos eles e vou fazer o mesmo offset aqui de menos 0,20 e menos 0,20 na base e no topo, para que eles fiquem alinhados com a parede e um fique em cima do outro. Ok? Legal. Feito isso, tá? A gente tem o nosso modelo do pavimento tipo criado. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir agora o outro arquivo. Antes de fechar esse, eu vou abrir o outro arquivo. Tá? Vamos lá. Venho aqui e abro o projeto completo, que é o projeto que vai ter tudo. Tá? Vamos lá. Ó, abri aqui, venho aqui no térreo. Legal. Dentro do térreo do projeto completo, eu não posso ainda linkar o meu projeto do primeiro pavimento aqui, porque o projeto do primeiro pavimento não pode estar aberto dentro do mesmo Revit aqui, tá? Então, eu vou linkar daqui a pouco. Mas antes disso, eu vou vir aqui no primeiro pavimento, tá? Que é do outro arquivo. Vou selecionar aqui todos os pilares que existem aqui. Vou dar um Ctrl+C,
venho aqui nesse térreo do meu pavimento completo, do meu projeto completo, e vou colar esses pilares aqui, tá? Alinhado com o... Vou tentar com o Current View aqui, vamos ver se vai pegar, mas talvez ele vá para o pavimento de cima. Não foi, beleza. Então tenho aqui ó, os pilares do térreo que estão começando no térreo menos 20, vou botar eles no térreo 0, só para servir de referência para a gente. E eu tenho eles indo até o primeiro pavimento menos 20. Legal. Então tenho aqui, ó, olhando, digamos, uma base de pelotis ou um estacionamento, ou o que você quiser que seja aqui no pavimento térreo que não vai ter parede. Tá? Legal. Agora que eu copiei os pilares já para adiantar a minha vida, tá? Eu vou pegar aqui e fechar o pavimento, o projeto do primeiro pavimento do pavimento tipo, tá? Vou fechar ele, salvando. Aqui na vista 3D mesmo, eu vou vir aqui na aba Insert, clico aqui em Revit Link, tá? Daí eu venho aqui na pasta para buscar o link que eu quero inserir, vou pegar esse pavimento tipo e aqui é muito importante você definir qual é o sistema de coordenadas que você vai usar para inserir esse link dentro do seu modelo, tá? O Revit, ele tem diferentes opções aqui de coordenadas, 4 são automáticas, então com 4 dessas opções ele vai posicionar automaticamente esse link onde ele acha que deveria existir aqui com diferentes maneiras, com diferentes referências. No nosso caso, a gente vai usar o Internal Origin, tá? A gente alinhou o ponto de origem interno lá entre os dois arquivos, então vou colocar aqui automático Internal Origin to Internal Origin, ou seja, ele vai pegar o ponto de origem interno do modelo de um e do outro e vai alinhar os dois. Vou dar OK. Olha lá. E aí, o meu pavimento tipo cai exatamente onde deveria cair, tá? Isso aconteceu porque eu criei e organizei o arquivo corretamente antes de criar o arquivo do pavimento tipo, tá? Eu coloquei os pontos de origem lá no mesmo lugar, alinhei eles com os eixos, não movi eles no outro arquivo, ficaram ainda no mesmo lugar, tá? Então, como tudo estava bem planejado e bem organizado antes de replicar o arquivo, quando eu inseri alinhando o arquivo automaticamente pela origem, ele veio correto, beleza? Muito importante. Legal. Bom, a primeira coisa que eu queria ajeitar aqui antes de qualquer coisa, tá? Eu queria vir aqui no primeiro pavimento e ajustar os eixos que eu movi lá no outro e não devia ter movido, tá? Mas vou vir aqui no eixo 3, ó, e vou puxar para alinhar aqui com esse. Posso usar o Align também, beleza? E o eixo 4, pronto. Agora os eixos já estão alinhados e está tudo certo. Legal. Os eixos também poderiam ser pinados, tá? Para você não ter risco de mover, nem sem querer. Ó, você pode selecionar aqui, pegar só os grids no seu arquivo, enfim, que você está agora. Estou com 11 grids selecionados, não estão azuis porque o link está por cima, tá? Os eixos do link. Mas estão selecionados aqui e eu posso vir aqui e dar um pin, ó, que aí eu evito que eles saiam do lugar sem querer. Beleza. Com esse arquivo aqui linkado, eu vou pegar ele agora, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui alinhado com os níveis selecionados e replicar eles, ó, até o 8º pavimento. Beleza? Aqui. Tá, vamos lá. Vamos entender aqui o que aconteceu. Tá vendo que ficou uma bagunça? Aqui nos níveis, né? Isso acontece porque eu estou vendo os níveis do projeto linkado. Então, eu preciso vir aqui no VG, aqui em Revit Links, ó. Eu tenho aqui o link do pavimento tipo, e aí aqui ele está seguindo, o By Host View, ele está seguindo as configurações de VG da minha vista atual, tá? Eu vou clicar aqui e vou vir aqui no Annotation Categories. Aliás, antes, aqui no Basics, ó, ao invés de eu colocar By Host View, eu vou ter que colocar Custom, porque eu quero customizar a visualização do link
para que ele não siga necessariamente o que está na vista atual, tá? E aí tudo que é de Model Category continua como by Host View, ou seja, se eu ocultar paredes, por exemplo, na minha vista atual, as paredes do link também vão ser ocultadas porque eu estou seguindo o by Host View. Mas no Annotation, que é onde estão os níveis, né, eu vou colocar aqui Custom, para poder definir como eu quero ver as anotações do link. Nesse caso aqui, eu posso só desabilitar o Levels aqui, tá? Se eu quiser, mas nesse caso aqui eu vou desabilitar tudo, para que não seja visto nessa vista 3D nenhuma anotação do meu link. Dou OK de novo, e aí agora eu passo a ver só os níveis do meu projeto atual. Tá, e agora vamos entender o que aconteceu aqui que fez o projeto entrar deslocado, tá? Ó, esse link aqui, quando eu trouxe ele para dentro do meu modelo, ele entrou exatamente onde ele deveria estar, perfeito, porque ele está com um ponto de origem associado, mas ele não está referenciado a um nível específico, tá? Então ele não está aqui tipo, olha, eu estou no nível do primeiro pavimento. E aí quando eu copiei para cima, ele deixou um espaço aqui, ou seja, copiou errado, né? Não copiou da maneira que eu queria, porque justamente esse link não está associado ao nível do primeiro pavimento. Então, ao invés de copiar usando a ferramenta que eu usei, que replica tudo de uma vez, a gente pode vir aqui numa vista lateral ou corte, ó, nesse caso na vista 3D lateral, e copiar esse link para cima usando os níveis aqui, tá? Como referência. Opa, faltou esse. Beleza? Vai ficar certo do mesmo jeito. Então, estou replicando o projeto linkado para cima, usando os níveis como referência e está tudo certo. Beleza? Olha lá. Essa parede aqui no link, ó, não ficou com a altura certa, que ela era a parede lateral, devia ter ido até o menos 20, a gente tem que corrigir. Mas o projeto ele entrou corretamente aqui. Bom, chegamos até aqui. Eu vou fazer aquela correção que eu comentei ali da parede junto contigo para você ver e acompanhar e entender como funciona. A gente vai finalizar um pouco mais esse modelo para ele ficar um pouquinho mais legal aqui, mais apresentável. E vamos finalmente falar sobre todas as complexidades aqui que a gente tem trabalhando dessa maneira, né? Porque assim como os grupos têm as suas próprias complexidades, assim como nos grupos você precisa se atentar, né, a uma série de coisas que eu comentei no início desse vídeo, com os links você tem uma série de outras coisas que são as particularidades do link que você vai ter que considerar trabalhando dessa maneira, tá? E eu vou te falar isso aqui agora na sequência, assim que terminar de finalizar um pouquinho esse modelo, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos retomar aqui e de cara eu queria que você entendesse um pouco como funciona a relação do Revit entre arquivos linkados, tá? Nesse caso aqui, ó, se você observar na tela, a gente tem um arquivo aberto do lado esquerdo aqui em uma janela do Revit específica para ele e tem outro arquivo aberto do lado direito em outra janela do Revit, tá? Eu não posso abrir no mesmo Revit os dois arquivos quando eles estão linkados, ok? Se você tentar abrir, o Revit vai te dar a opção de descarregar, né, um link de dentro de um dos modelos, de dentro desse modelo aqui, por exemplo, para poder permitir a abertura simultânea dentro do mesmo Revit. Mas você pode abrir dessa maneira separado se quiser e trabalhar em um e depois atualizar no outro, tá? Então vou dar um exemplo aqui só porque eu acho que é uma informação legal. A gente tinha visto que essa parede aqui tinha ficado errada, tá vendo? Ó? Ela tá indo até a laje, mas na verdade ela deveria cobrir ali esse trechinho de laje, tá? Então eu vou editar esse grupo aqui na tela da direita, tá? Ó, Edit Group. Vou selecionar aqui essa parede e deixa eu abrir aqui a barra de propriedade que eu tinha fechado para melhorar o espaço na tela. Vou botar aqui menos 20. Olha lá, corrigir a parede ali. Legal. Finalizo.
essa parede foi corrigida de todos os lados. Lembrando que é uma parede que ela está dentro do grupo, mas aqui ela acaba se comportando diferente também, porque tem escada, mas tudo bem, tá? Então, legal, ela tá corrigida. Uma vez que a gente corrige uma coisa num arquivo linkado, vou fechar de novo as propriedades aqui, a gente vai salvar esse arquivo e a gente vai vir aqui no nosso modelo principal que tem esse arquivo lá carregado. Aqui existem dois momentos em que o Revit permite a atualização do arquivo linkado dentro do nosso modelo dentro do nosso modelo que recebe esse arquivo, né? A primeira, que é a padrão, digamos assim, é quando você abre esse arquivo aqui. Quando ele é aberto, ele carrega automaticamente a última versão do link que está carregado dentro dele, de todos os links que estiverem carregados dentro dele, tá? E por outro lado, existe a possibilidade da gente vir aqui na aba Insert, beleza? A gente pode vir aqui no Manage Links, aqui, e aí a gente vai ver essa janela onde a gente pode selecionar esse arquivo que já está carregado como link ali, ó, e dá até para a gente ver, quer ver? Deixa eu fechar aqui. Vou botar aqui onde a gente vê o problema ali, tá? Da parede. Deixa eu botar aqui no Consistent Colors para ver melhor. Tá lá, ó, o errinho que eu tinha comentado corrigido, né? Então venho aqui no Manage Links, seleciono esse link e vou clicar aqui em Reload, ó, para ele recarregar o link lá de onde está salvo no meu computador. Cliquei, ele vai recarregar o link e vai corrigir o erro, tá? É isso. Beleza? Então, trabalhar com links dessa maneira funciona bastante bem. Eu vou colocar aqui o outro projeto em tela cheia, para a gente poder trabalhar um pouco mais nele. Tá? Vou trazer de volta aqui a barra de propriedades. E agora, só para completar um pouco o projeto, eu vou acelerar esse trecho do vídeo para fazer algumas coisas aqui no modelo que ainda não existem e a gente ter um modelo um pouco mais avançado, tá?
Bom, então eu dei uma pequena finalizada aqui no projeto para ele ficar um pouco mais atrativo visualmente, tá? Ainda que esteja bem simples, mas lembrando que é um projeto totalmente didático, né? Só para entender esse fluxo. E aí agora voltando ali a questão toda de como funciona cada coisa e qual ferramenta usar, tá? Vamos lá. O que acontece aqui, que você pode ter observado ao longo dessa aula, é que quando eu cheguei nesse arquivo do pavimento tipo, né, eu criei grupos dentro dele. Então eu não deixei de usar a ferramenta de grupo, mas eu criei grupos para os apartamentos, tá? Uma dúvida comum. Eu posso ter cada apartamento num arquivo de link diferente? Cara, não é bom, não é bom, não é recomendado, é bem complicado, tá? Por quê? Porque os links eles não se conectam, tá? Quando chega lá no outro arquivo onde tudo deveria se conectar, eles não vão conectar. Aqui você pode observar que um grupo, ó, quando eu pego esse grupo aqui, eu tenho uma parede que está agrupada, que está se conectando com a parede que não está agrupada e também está se conectando com a parede que está em outro grupo, tá? Só que se isso aqui fossem links, essa conexão não ia acontecer, tá? Porque os links eles não se conectam. Então esse é um ponto muito importante para você ter em consideração na hora de decidir como você vai trabalhar e como você vai desenvolver o seu modelo, tá? Outro ponto é que a gente tem grupos dentro do link, e isso é muito comum e é até recomendado, tá? Você pode ter esses grupos de apartamentos e inclusive você pode ter grupo dentro de grupo, você pode ter, por exemplo, um grupo de imobiliários aqui, pode estar dentro desse outro grupo aqui ou não, tá? E tudo isso vai chegar bem legal lá no outro modelo e vai dar para trabalhar bem. Outro ponto importante é que quando você divide os modelos em links, também fica mais, digamos, fácil ou leve trabalhar nas diferentes áreas do projeto, tá? Tem muita gente que toma a decisão de dividir em links separados para poder trabalhar com computadores que não sejam tão potentes em projetos que são pesados ou complexos, ok? A divisão do projeto de arquitetura em links, ela é uma decisão totalmente estratégica. Ela é uma divisão que parte de uma decisão totalmente estratégica, tá? E leva em consideração uma série de fatores diferentes, como o desempenho, como eu disse agora, tá? Existem projetos que eles são muito complexos e que são muito pesados, é difícil de trabalhar, seja com qual máquina você tiver. Tá? Existem projetos que ficam tão pesados e complexos que não é bom você deixar ele num arquivo só, beleza? Ainda que você tenha uma super máquina, porque ela vai demorar a abrir, o arquivo vai ficar muito pesado e no final das contas fica difícil de trabalhar para qualquer outra pessoa que não tenha uma máquina tão potente como a sua, ok? Então, você pode, por exemplo, optar por dividir o seu projeto em diferentes links, como eu fiz aqui, por pavimento, tá? Nesse caso aqui a gente só tem um único link. Eu poderia ter vários links. É muito comum ter, por exemplo, um terreno. Imagina que você está projetando um condomínio, tá? Com vários prédios desses, ou alguns prédios e algumas casas. Você pode ter um arquivo só do terreno, que vai ter toda a implantação dele ali, rua, calçadas, equipamento urbano e tudo, e você teria também um arquivo separado para cada prédio, ou para cada casa, ou para cada edificação que está no terreno. Então, por exemplo, a portaria vai ser um link, né? O prédio vai ser um link, a casa e assim por diante vão ser links separados que você vai montar todos dentro do terreno. E dentro desses links que você tem separados, por exemplo, deixa eu tentar deixar bem claro aqui. Eu poderia ter um arquivo para o terreno, tá? Esse prédio estaria dentro desse arquivo do terreno, assim como outros prédios, e dentro desse prédio eu posso ter um arquivo para cada pavimento, tá? Sei lá, tentando fazer aqui uma caixinha em perspectiva. Então posso ter um arquivo para cada pavimento, que vão ser links que vão estar dentro desse prédio, ok? Todo o resto do prédio não necessariamente precisaria ser um link, ou ter um link, né? Por exemplo, eu não preciso ter um link para o térreo
Se for tranquilo, trabalhar direto no arquivo aqui do prédio, tá? Assim como eu não preciso ter um link para cobertura, né? A gente só está criando o link para poder replicar esse arquivo aqui sem ter dor de cabeça, beleza? Os grupos, como eu tinha dito, eles dão erro, em algum momento eles dão erro, você vai ter que apagar os grupos que estão acima, replicar tudo de novo, mas com o link isso não acontece, beleza? Com o link você não vai ter esse erro. Você pode ter erro de grupo dentro do link, com os grupos que você tem lá dentro, mas com essa replicação aqui para cima, você vai fazer uma vez só e não vai precisar mais mexer nela. Então é uma replicação muito segura, tá? E isso otimiza seu tempo, otimiza o tempo da sua equipe, otimiza seu trabalho, né? Acaba que é uma prática bem utilizada e bem boa. Outro ponto aqui também, como eu falei, os links eles não se conectam, né? Então eu não tenho como dar um join aqui, ó. Eu não tenho como dar um join dessa parede com essa, tá vendo aqui? Ainda que eu dê tab, bom, não dá nem para dar tab aqui, não aceita. Mas eu não tenho como, por exemplo, dar um join dessa parede com essa aqui de baixo, nem dessa com essa. Essas linhas elas ficam aparecendo, tá? O que você pode fazer numa fachada, por exemplo, ocultar essa linha usando o line work. Tá? Aí você pode ocultar essa linha, mas ela vai aparecer por padrão no modelo todo, porque é justamente a união de um link com outro que não tem, bom, que não dá para unir com a ferramenta de união, né? Que fica ali esse encontro ali, essa aresta entre um e outro. É normal e não tem problema. Bom, em geral não tem problema, tá? Desde que você documente bem o seu projeto e trabalhe bem na hora de fazer pranchas e tudo mais. O que mais? Aqui a gente também tem uma dúvida que é muito frequente sobre onde documentar o projeto, tá? Normalmente a gente documenta o projeto no próprio arquivo do prédio todo, tá? Então, como daqui do arquivo do prédio vai sair os cortes gerais, né? Então, por exemplo, aqui vai ter um corte, cara, que pega esse prédio ali sei lá, de um nível até o final. Ó, aqui teria que ocultar os eixos dos links, tá? Por isso que está replicando para cima. Como você vai ter todos os cortes e fachadas no prédio, não faz sentido, em geral, tá? Não faz sentido documentar a planta desse pavimento tipo no arquivo do pavimento tipo, tá? Normalmente a gente documenta aqui mesmo, a gente vem para um primeiro pavimento aqui, ainda que esteja tudo linkado, tá? A gente vem para esse primeiro pavimento e documenta, coloca aqui cotas, coloca textos, coloca tudo normalmente, beleza? Pode ter alguma particularidade? Pode ter. Por exemplo, aqui, se eu venho na aba anotação e venho aqui nessa ferramenta de tag all, tá? Imagina que eu quero colocar tags em todas as portas, tá? Eu venho ali em tag all, não basta eu dizer que eu quero colocar tag em todas as portas aqui e dar ok, porque ele não vai colocar tag, tá vendo? Eu preciso vir aqui no tag all, marcar a porta e marcar essa opção aqui, ó, incluir elementos de links. Aí eu dou ok e ele vai taguear as portas. Então, assim, a planta que vem do link, você está vendo, ó, tudo isso aqui é link, tá? A planta que vem do link, ela é igual a outras plantas, tá? Deixa eu ajeitar aqui, acho que tem que ajeitar o view range aqui dessa, igual a gente ajeitou naquela outra, né? Ó, a planta que vem do link, ela funciona normalmente. Olha, sinceramente, eu já vi gente dizendo que não funciona, já vi gente dizendo que não dá para cotar. Ó, tá aqui, a gente está cotando o link normal, tá? Aqui eu peguei o eixo, posso pegar aqui a parede também. Cota normal, coloca texto normal. Agora, por exemplo, quero colocar ambiente. Cara, o ambiente ele é um elemento 3D. Ó, ele não vai entrar aqui, tá? O ambiente ele tem que entrar lá no link. Beleza? Então, os ambientes você vai colocar aqui. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, a gente vai fazer. Deixa eu colocar aqui, cozinha. Tá? Sei lá, isso aqui tem setor. Deixar só a cozinha. Vai do primeiro pavimento, beleza. Vou colocar aqui a cozinha, deu. Quando eu salvar esse modelo e trouxer para cá, e vier nesse outro, ó.
Aliás, perdão, só um minutinho. Funcionaria, tá? Mas só uma coisa. Eu esqueci de colocar o ambiente dentro do grupo, né? E seria melhor colocar ele dentro do grupo, porque daí ele vai se replicar para os outros grupos. Pronto, adicionei aqui no grupo, finalizo, salvo, volto aqui nesse aqui, venho aqui na aba Insert, Manage Links, seleciono, recarrego meu link. E aí aqui, ó, não apareceu ambiente nenhum. Cara, o ambiente está aqui. Se você seleciona lá o X dele e está nos outros grupos também. O que que não apareceu? Não apareceu a anotação. Você tem que vir aqui e botar um tag room aqui, ó, e ele vai pegar. Ele vai puxar o ambiente do link, tá vendo? Se você viesse no tag all, como eu mostrei antes, tag all, para poder botar o room tag aqui, ó, das outras coisinhas, tá vendo que aqui não tem? Tem que marcar para incluir do link. Aí beleza, ele vai botar lá e vai pegar normal. Entendeu? Então funciona normal, tá? A construção do arquivo assim funciona. E não tem muita dor de cabeça não, na verdade é bem prático e dependendo do caso pode ser bem interessante você usar a solução dos links. Bom, então para finalizar o vídeo, acho que o principal conhecimento que eu queria transmitir aqui ao longo dessa aula, tá? É que não tem uma regra, beleza? Você pode fazer com links ou não, você pode fazer com grupos, ou você pode fazer até sem grupo e sem link, ok? Se tiver que alterar um, se altera em todos e tá tudo certo, beleza? Se fizer sentido dentro da sua lógica, dentro do seu projeto, ser de uma determinada maneira, você pode fazer como faça mais sentido para você e para o seu projeto, para a sua equipe, entendeu? Nessas questões todas de link, grupo e tudo, tem um ponto que acaba pesando muito quando a gente fala de projeto grande, né? Projeto de prédio, projeto de porte médio, grande, que é o trabalho em equipe. Tá? A gente tem um outro vídeo aqui falando sobre trabalho colaborativo no Revit, beleza? E lá nesse outro vídeo eu mostro sobre as ferramentas de trabalho colaborativo, os worksets, como funciona para a equipe colaborar. Então tem toda essa questão lá também, e aqui você pode complementar com esse conteúdo aqui, né? Porque bem ou mal tem aquela questão de eu posso trabalhar dentro do link ou eu posso trabalhar aqui. Nesse caso, quando você divide em links, você tem vários arquivos e tem a possibilidade de cada pessoa trabalhar individualmente em cada um, né? E no caso de ter tudo no mesmo projeto, você pode ativar o trabalho colaborativo aqui, como eu mostro no outro vídeo, e trabalhar todo mundo dentro do mesmo modelo também, tá? Então, assim, possibilidades existem muitas, mas se de um jeito é melhor para você ou de outro jeito é melhor para você, vai depender da sua equipe, do seu projeto, da sua experiência e das ferramentas que você tem comodidade de trabalhar, tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que tenha agregado valor. Deixa, por favor, um comentário aqui falando o que você achou. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa que você sempre teve dúvida ali no Revit e quer aprender, coloca aqui também nos comentários do vídeo para a gente saber e poder desenvolver conteúdo sobre aquilo. Mais uma vez, a gente tem um curso muito legal de Revit que você pode conhecer. A gente vai deixar o link aqui na descrição também, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha agregado valor e um abraço. A gente se vê aí no próximo vídeo.